Em uma de suas mais famosas lições, o grande filósofo grego Platão conta a história de alguns homens que viviam em uma caverna, mas a vida destes homens não era nada comum. Lá dentro da caverna, viviam vários homens acorrentados a uma parede. Eles não eram criminosos, mas estavam ali aprisionados desde sua mais tenra infância. Estes homens estavam presos pelos pés por grilhões, e suas cabeças estavam presas por correntes em seus pescoços. E por isso, eles só podiam ver o que estava à sua frente. Não conseguiam nem mesmo ver uns aos outros. E tudo o que viam era o fundo da caverna à sua frente, que era iluminado pela luz que vinha por detrás deles por cima do muro. Do outro lado, havia uma chama em um local elevado que iluminava o ambiente. Também havia uma ponte junto ao muro, por onde homens passavam carregando objetos e fantoches na altura do muro. Estes objetos projetavam uma sombra no fundo da parede da caverna, e essas sombras eram tudo que os prisioneiros conheciam do mundo. Os prisioneiros discutiam sobre as sombras dos objetos, lhes dando nomes e propósitos. Os homens que carregavam os objetos, por vezes, conversavam entre si. E os prisioneiros, por conta do eco da caverna, acreditavam que quem falavam eram as sombras. Mas certo dia, um destes prisioneiros se liberta. Para este homem recém-liberto, ver o vulto de seus colegas de cárcere pela primeira vez o deixou muito confuso. Ele superou o muro, e do outro lado ele pôde ver a chama que iluminava o fundo da caverna. Este homem inocente acreditava finalmente ter visto o sol, o elemento que propiciava a existência de todo o seu mundo. Este homem, ao começar a ver coisas que jamais sonhou que existissem, chegou a duvidar de si mesmo, achando que poderia estar louco. O prisioneiro, ao ver as chamas de perto, sentia seus olhos arderem, mas começou a ficar encantado pela luz. Este homem vê que na saída da caverna, uma luz ainda mais fascinante entrava pelas frestas. Ele então decidiu buscar a fonte daquela luz e sair da caverna. Mas a saída não seria tão fácil assim, já que ele deveria enfrentar uma subida íngreme até a superfície, e seus músculos atrofiados pelo cárcere tornavam tudo ainda mais difícil. Ele, enfim, chegou ao exterior da caverna, e a forte luz do meio-dia cegava sua vista acostumada com a escuridão. Ele se desespera, achando que havia ficado cego, mas após esfregar seus olhos, o mal-estar parecia estar diminuindo. Ainda com a vista embaçada, ele estranhava toda aquela realidade que se apresentava e se sentia mais seguro, olhando para as sombras que lhe eram mais familiares. Mas conforme sua vista se adaptava à nova condição, o homem passou a compreender mais sobre o mundo que o cercava e que as sombras dos objetos não era tudo aquilo que ele antes imaginava. Ele entendeu que o astro-sol era a verdadeira fonte de toda a luz e que aquele mundo em que vivia era um mundo de pura ilusão. Este homem passou a viver em harmonia com esta nova realidade e seu passado na caverna parecia ter ficado para trás. Mas ao passar novamente em frente à caverna, ele se lembrou de seus colegas, que ele dividiu grande parte de sua vida. Estes ainda estavam lá aprisionados, acreditando que o mundo das sombras era tudo o que existia. O ex-prisioneiro resolveu retornar à caverna e revelar aos seus colegas toda a mentira que eram suas vidas e resgatá-los, trazendo-os para a verdadeira luz. Ele se colocou entre os homens e a parede do fundo da caverna, mas seus colegas não o reconheceram. Eles sabiam que o homem que havia fugido da caverna era um dos melhores reconhecedores de sombra que havia, e por isso desafiaram-no a identificar as imagens que se apresentavam. O que antes parecia fácil para ele, agora se tornava quase impossível, já que sua visão não estava mais acostumada com a escuridão. Ele decidiu contar para seus colegas tudo o que viu lá fora e suas experiências.
Mas os prisioneiros chegaram à conclusão de que esta luz só poderia trazer cegueira e loucura. Mas o homem liberto não desistiria fácil de seus colegas e tentou romper suas correntes. Mas os prisioneiros pareciam estar decididos a permanecer no mundo das sombras, pois para eles aquela era a única verdade que existia, e por isso estavam dispostos a defender até mesmo as correntes que os aprisionavam.